As grandes navegações. O movimento de expansão marítima liderado por Portugal e Espanha, impulsionado pela busca de novas rotas comerciais, riquezas e territórios, ficou conhecido como o período das grandes navegações. A principal causa desse processo foi a necessidade de encontrar novas rotas para as Índias, já que o lucrativo comércio de especiarias com a Ásia era dominado por mercadores italianos e árabes, responsáveis pelas rotas terrestres da Rota da Seda. A situação se agravou com a queda de Constantinopla em 1453, quando o Império Otomano passou a controlar as vias tradicionais de comércio, tornando ainda mais urgente a busca por um caminho marítimo alternativo. Além disso, dentro da lógica do mercantilismo, acreditava-se que a riqueza de uma nação estava diretamente ligada à quantidade de metais preciosos que possuía, e a expansão marítima surgia como uma oportunidade de ampliar essas reservas de ouro e prata. Os avanços da tecnologia naval também foram fundamentais para o sucesso das grandes navegações. A caravela destacou-se como uma embarcação ágil, veloz e capaz de navegar contra o vento, realizando a manobra de bolinar. Instrumentos como a bússola e o astrolábio tornaram a navegação em alto mar muito mais precisa. Além disso, o desenvolvimento da cartografia produziu mapas cada vez mais detalhados e confiáveis. No âmbito social e ideológico, havia um forte desejo de converter novos povos ao cristianismo, impulsionado pelo espírito da reconquista na Península Ibérica. Ao mesmo tempo, a nobreza e os comerciantes buscavam fama, honra e novas oportunidades, motivados pelo espírito aventureiro e pela busca de glória. Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações. Sob a liderança do infante Dom Henrique, conhecido como o Navegador, o país deu seus primeiros passos nesse processo com a conquista de Ceuta, em 1415, no norte da África. Ao longo do século XV, os portugueses avançaram pela costa africana, superando desafios como o temido Cabo Bojador. Em 1488, Bartolomeu Dias alcançou o Cabo da Boa Esperança, no extremo sul da África, demonstrando que era possível chegar ao Oceano Índico por mar. Finalmente, em 1498, Vasco da Gama chegou a Calicut, na Índia, estabelecendo a tão aguardada rota marítima para o lucrativo comércio de especiarias. Enquanto Portugal contornava a África, a Espanha, recém-unificada sob os reis católicos, Fernando e Isabel, apostou em uma rota ousada: chegar às Índias navegando para o oeste. Cristóvão Colombo, um navegador genovês, convenceu os reis espanhóis de que essa rota era viável. Assim, em 3 de agosto de 1492, Colombo partiu do porto de Palos com 3 caravelas: Santa Maria, Pinta e Ninha. Em 12 de outubro de 1492, avistaram uma ilha no arquipélago das Bahamas, batizada por Colombo de San Salvador. Ele acreditava ter chegado às Índias, na Ásia, e por isso chamou os nativos de índios. Colombo realizou outras 3 viagens, explorando o Caribe e partes da América Central, sempre acreditando estar em território asiático. Somente anos depois, Américo Vespúcio identificou que aquelas terras pertenciam a um continente desconhecido pelos europeus, o chamado Novo Mundo, que acabou recebendo seu nome, América. A descoberta gerou uma disputa imediata entre Portugal e Espanha, que só foi resolvida pelo Tratado de Tordesilhas, em 1494. Esse acordo, mediado pelo Papa, estabeleceu a divisão das terras descobertas e por descobrir fora da Europa. A linha estabeleceu um meridiano a 370 léguas a oeste de Cabo Verde, determinando que as terras situadas a leste ficariam sob domínio de Portugal, incluindo o território que mais tarde seria o Brasil, descoberto em 1500, enquanto as terras a oeste seriam atribuídas à Espanha, abrangendo a maior parte das Américas. As grandes navegações tiveram efeitos globais e profundos, sendo consideradas o marco inicial da globalização.
Doenças trazidas pelos europeus, como varíola, gripe e sarampo, contra as quais os povos indígenas não possuíam imunidade, provocaram a morte de milhões, no fenômeno conhecido como choque biológico. Somam-se a isso a violência, a exploração e a escravização, que contribuíram para o colapso demográfico das populações nativas. Alimentos originários da América, como milho, batata, tomate, cacau, tabaco e mandioca, transformaram a agricultura e a alimentação em várias partes do mundo. Ao mesmo tempo, animais, plantas e tecnologias europeias foram introduzidos no continente americano. Instalou-se um modelo baseado na exploração de riquezas, como ouro e prata, e na criação de grandes plantations, latifúndios monocultores voltados para exportação e sustentados pelo trabalho escravo africano. O eixo econômico deslocou-se do Mediterrâneo para o Atlântico. Portugal e Espanha ascenderam como grandes potências, seguidas posteriormente por Holanda, Inglaterra e França. O mundo conhecido pelos europeus praticamente dobrou de tamanho. Mapas foram redesenhados, novas rotas foram registradas e a cartografia e as ciências náuticas avançaram significativamente. Em resumo, as grandes navegações e a chegada de Colombo à América foram eventos decisivos que conectaram continentes, impulsionaram um sistema mundial de intercâmbio e moldaram o mundo moderno como o conhecemos. Aí resumido, conteúdo educacional e histórico produzido com apoio de inteligência artificial.